Olá, eu sou Leonardo Juan, aqui do Entendendo a Mente. E hoje a gente vai dar início ao curso Iniciação à Psicanálise, tá? É só uma iniciação, mais pra frente a gente faz. É como se fosse o básico, o intermediário e o avançado. A gente vai começar do básico, depois a gente vem pro intermediário, depois o avançado. Vídeos todas terças e quintas, ok? Sobre esse tema, ok? Nos outros dias vamos ter temas diferenciados. Vamos lá, gente. Alguns recadinhos. O primeiro recadinho é que nós temos um grupo no WhatsApp na qual você pode participar. Você que tem problema de ansiedade, depressão, todos esses tipos de problema, você pode participar e ali tem uma terapia coletiva, a gente se ajuda, um pergunta para o outro e tal. E eu tô sempre supervisionando, né? Eu que sou terapeuta, eu tô sempre supervisionando. Terapias individuais, a combinar o valor. A gente faz um valor bem baixinho para você poder pagar, né? Porque hoje qualquer psicólogo custa 120, 130 reais. Então a gente faz um valor baixinho para você poder pagar, tá? E ajudar você, né? Em si. A gente preza mais pelo lado da saúde do paciente do que pelo lado monetário da coisa, tá? Que mais? Peraí. Tem mais algum recado? E a hipnose. A hipnose, é verdade. A gente também faz tratamento à base de hipnose, tá? Se você precisar, é só você entrar em contato com esse WhatsApp que tá aqui na descrição, que é o meu direto, tá? Você já pode falar comigo diretamente. E a gente também bola sessões de hipnose guiada, ok? Ok, vamos lá. A gente vai começar falando de Freud. Mais eu vou ler o arquivo do que explicar. Porque a gente precisa entender um pouquinho da psicanálise. Ó, eu vou pular aqui, ó, pra biografia da vida de Freud. Ó, eu vou resumir, tá? Vou resumir. Assim, Freud era um médico que acreditava em várias coisas, analisava, olhava, buscava saber, buscava entender cada paciente de cada forma. Ele é de Viena, na Áustria. E ele ali, por alguns, ele foi tido como um rebelde da psicologia, da medicina. Mas o negócio de Freud era o seguinte: vou me dedicar, vou conquistar e vou criar uma teoria espetacular. Porque a psicanálise é espetacular, tá? Então a gente começa ali com um médico que dá aula psiquiátrica que quer mudar de vida, mas que era um cara pacato. Ele tinha família, ele tinha filhos, ele tinha tudo isso. E era normal, como eu e você. O problema é que ele tinha uma mente espetacular e outra, ele buscava atrás. Ele buscava ir atrás dos porquês, dos praquês da vida. E não entendia tudo como se fosse. Aí eu entro em Jung. Ó, quem fez curso de Jung vai saber do inconsciente coletivo, que é você pegar coisas que te disseram e colocar isso para sua vida. Ele não. Ele ia atrás do que? Da informação, da notícia, da notícia não tinha nem jornal nacional naquela época, mas ele ia atrás da informação. Ele buscava saber o porquê e o para quê de tudo. Ele buscava ter entendimento em cima do que a medicina queria deixar de escanteio, que é a ala psiquiátrica. E ele começa ali, vai por um lado, vai pelo outro, cerca de 1990
1990 não, 1900, sai ali o livro dele, que é sobre os sonhos, né? E ele começa a articular, e tipo assim, ó, é diferente de Jung, porque Jung, tipo, ó, vou dar um exemplo. O leão que estava na sala mordeu minha mãe. Esse é o sonho. Para Jung, não era necessário estudar o leão, a mãe, a sala. Para Freud é diferente. Freud entende que cada coisa tem seu significado. Enquanto Jung traz pelo conceito geral, Freud traz por cada conceito. Cada situação tem um porquê e um para quê. Então, aí a gente vai entendendo um pouquinho da diferença dos dois, né? Enquanto um analisava a cena completa, o outro buscava saber e entender cada personagem de acordo com o seu a sua importância na situação. Eu gosto muito das teorias de Jung, mas a de Freud é fantástica. Quem nunca ouviu aí uma situação difícil falar, Freud explica. Tem até uma música do Ventania que fala, Freud explica meus momentos alucinantes. Então, quer dizer, Freud ele traz um novo conceito. Ele traz uma nova ideia. Num mundo, naquela época, que era tudo muito fechado. Que era poucas informações, poucas restrições e a ala psiquiátrica ficava de escanteio. O que ele faz? Ele traz canto, do canto, a área psiquiátrica para colocar uma ideia. Essa ideia de Freud foi legal, Léo? Foi espetacular. Teoria da personalidade, da sexualidade. Então Freud, ele é um médico que é um gênio. A verdade é essa, ele é um gênio e ele constrói também, já vou terminar o vídeo já, tá? Esse é só nosso primeiro contato assim, sobre esse curso. E ele explica um pouquinho sobre o id, ego e o superego. Para mim é a teoria mais fantástica de Freud. O que é o id, ego e superego, Léo? A gente vai estudar um pouquinho mais pra frente isso, tá? Mas eu vou dar só uma palhinha. O id é quando nós nascemos. Os prazeres da vida. Os prazeres que nós temos em nós. Quais são esses prazeres? Comer, fazer sexo. Aqui não tem criança, tá? Para as crianças, é um prazer mamar no peito da mãe, nos seios da mãe. Então, esses prazeres, eles são do id. Prazeres pessoais. Prazeres que eu tenho no dia a dia. Prazeres que eu tenho na vida. Prazeres. Aí é onde entra o ego. O que é o ego, Léo? O ego, ele faz a intermediação entre o id e o ego. O ego e o id. Ó, o id, ego. O que acontece? O ego, ele recalca algumas teorias, alguns prazeres do id. Para quê? Para você não se expor tanto. O ego, ele entende a sociedade, a imagem geral, o contexto da vida e ele transforma o id em um ser associável. Porque um ser que vive só pelo prazer vai ser um maníaco do parque. Agora, o ego, ele diminui a capacidade de prazer. Não diminui a capacidade de sentir prazer, mas de você viver pelo prazer, certo? E tem aqui na frente o superego. Ó, o superego, eu vou fazer questão de ler para vocês, ó, que eu acho muito interessante, ó. O superego,
O nome do livro é Interpretações dos Sonhos, de 1900, tá? Deixa eu só achar aqui. Só um minutinho, por favor. Aqui, ó. Superego. O id e o ego eu já expliquei. Vamos só pegar aqui o superego. O superego, ele faz o quê? Ele é como se fosse um mecanismo de defesa. O superego, ele é muito importante para nós no sentido do que? De ter uma vida social, de ter uma vida tranquila. O superego, ele representa valores morais e culturais de uma pessoa. Ele inibe impulsos. Ó, ele inibe impulsos que nós poderíamos ter sobre o id. Então imagina que vem comigo aqui que agora você vai entender melhor. O id é como se fosse o emoji diabinho. É um diabinho. O ego é aquele emoji com vergonha, que ele tenta segurar a situação para não sentir vergonha. E o superego é o anjinho. É aquele que vai trabalhar para você não ter impulsos completamente loucos. Então, o superego ele é muito importante. Por que ele é muito importante? Porque ele segura impulsos e reações que nós possamos ter de acordo com o id e o ego. O ego, ele tenta fazer ele tenta fazer ele é uma balança, ele tenta equilibrar ali. O superego já ajuda ele a equilibrar mais. O id é totalmente fora de controle. O id nós vivemos pelos nossos prazeres. O superego segura esses prazeres, enquanto o ego faz a distinção de tudo. Acho que essa é a melhor explicação. Faz a distinção de tudo e tenta colocar para fora, para a vida, inconscientemente, uma ideia de que você não precisa de você não é que você não precisa, você não pode viver loucuras da vida. Um exemplo é o maníaco do parque. Provavelmente o superego dele estava fora de controle. Normalmente ele vai ter uma doença mental. Pessoas que não conseguem segurar emoções, prazeres, elas são pessoas doentes mentais. E isso não é louco. Isso é só um processo do cérebro que pode ser corrigido. Pode. Pela psicologia a gente corrige. Medicação ajuda, mas o mais ideal é com seu terapeuta, com seu psicólogo, você colocar isso à prova com ele, na mesa com ele. Porque ele vai entender se você passou da escala do superego para o id. Porque quando você passa da escala do ego e do superego para o id, o que acontece? Você vive só pelo prazer. Eu sempre gosto de citar Augusto Cury, que fala que o ser humano só vive em prol de duas coisas: fugir da dor e buscar prazer. Esse é o id. O ego, em si, ele tenta equilibrar a balança. O id é o diabinho, o ego é o que equilibra a balança e o superego é o anjinho. Aquele que tenta tirar essas coisas ruins da sua cabeça e te ajudar e unir com o ego para você se controlar. Então a gente entra num tema muito polêmico mesmo, principalmente na área da psicologia. Hoje é um fato, mas na época foi um baque. O cara vir com essa teoria é muito louco. E Freud veio. Então a gente começa a ter um
um problema aí no meio da psicologia. Aí eu vou voltar para a história. Muita gente foi contra, mas ele permaneceu com a ideia fixa dele. Ele permaneceu com a ideia do que ele fazia e do que ele sabia fazer. E foi genial. Então, tudo, tudo que esse homem, Freud, fez é fantástico. O que Jung fez é fantástico. E muitos outros médicos, psicólogos, psiquiatras ao longo da história. Eu gosto de citar Augusto Cury, tem livros aí em 40 países. Fantástico também. Então a gente parte daí. Então a psicologia, a iniciação à psicanálise é isso. A gente vai trabalhar com id, ego e superego, tá bom? A princípio. Depois a gente vai indo mais a fundo, tá? Esse é o primeiro vídeo, então é um pouquinho mais chato, tem que contar uma história, contextualizar, tal, mas esse é o vídeo, tá? Esse é o início. Gente, muito obrigado. Um abraço, um beijo pra vocês. E precisando, ó, na descrição aí o número, só vocês me chamarem, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.